Boa tarde. No próximo domingo é domingo de Páscoa. Páscoa é a maior celebração cristã a nível mundial e em Cabo Verde, por ser um país cristão. A maioria dos cidadãos são cristãos, ou seja, praticam o cristianismo. E nós todos festejamos a Páscoa aqui em Cabo Verde. As igrejas celebram esta data, ou seja, a Páscoa, com ênfase em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Por isso, hoje, neste programa Sociedade Aberta, vamos falar um pouco sobre a Páscoa e a Páscoa também em tempos da pandemia de Covid-19. Nós convidamos para estar aqui conosco o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto, Olavo Santos. Boa tarde. Boa tarde. E também conosco está João Tavares, ele que é primeiro conselheiro da Estaca do Mindelo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Boa tarde. Boa tarde, Adei. Agradecemos a vossa presença aqui neste programa para debruçarmos um pouco sobre a Páscoa neste momento, que é um momento importante para todos os cristãos a nível mundial. E você em casa já sabe, se quiser participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714, ou na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta e deixar os seus comentários e questões. Ao longo deste programa também vamos ter a participação do Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Hildo Fortes, ele que vai entrar aqui para dar a sua opinião sobre a Páscoa e de que forma que a Páscoa é celebrada pela Igreja Católica. Também temos a participação de alguns cidadãos a partir da Ilha do Fogo. Já sabe, fique connosco, portanto, vamos falar aqui da Páscoa e observar para este tempo que nós estamos a viver em tempo de pandemias da Covid-19. Nós gostaríamos de saber, Olavo Santos, enquanto pastor da Igreja Adventista, de que forma que esta pandemia poderá alterar a forma de celebrar a Páscoa? Mais uma vez, boa tarde aos telespectadores lá em casa. Obrigado, Odair, pelo convite. Também, boa tarde ao colega João Tavares. Realmente, nesse contexto estamos vivendo, praticamente todas as atividades onde envolve homens e mulheres têm sido afetados. Visto que a Páscoa é um momento de alegria, um momento de celebração, e envolve também a aglomeração de pessoas, o ajuntamento de pessoas. E isso certamente vai ser afetado devido à circunstância que estamos vivendo. Não obstante, que também o aspecto espiritual, penso que poderá ter também uma outra abordagem, e penso que poderá manter sempre o ênfase ou o objetivo principal. Em termos social, vai ter mudança, é lógico. Algumas atividades, mesmo que a Igreja poderia realizar, fica um pouco restringido devido à situação que estamos vivendo, mas de uma forma geral vai-se passar, penso, na melhor condição possível. João Tavares, no ano passado nós estávamos em confinamento, em estado de emergência durante a Páscoa. Este ano também será diferente? Eu creio que sim. Acho que aqui o colega Olavo deixou isso bem claro. Nós, basicamente, tivemos que fazer as nossas reuniões espirituais, foi mais em casa, com a família, não é? E eu creio que o mesmo aconteceu com outras religiões, também tiveram que centralizar o estudo do Evangelho no lar. E eu acho que isso também vai continuar mesmo na Páscoa, que as famílias vão reunir-se, um grupo menor, não é, de pessoas, para evitar essa questão do contágio da pandemia. Nós todos sabemos que o vírus do corona é um vírus que não tem cara, não é fácil de se detectar, então realmente há que ter cuidado, não é? E para onde é que aponta a Páscoa neste momento que nós estamos a viver, tendo em conta algumas dificuldades que muitas pessoas estão a enfrentar? Eu creio que daquilo que nós temos da Páscoa, nós sabemos que Jesus Cristo, além de nós vermos a questão da ressurreição, vimos também que Ele sacrificou-se, não é? Ele deu a sua vida por nós. Então eu creio que a Páscoa também é um momento para nós refletirmos e vermos o que nós temos vindo a fazer, não é? Para seguir o exemplo dele, de dar a alguém, não é, alguma coisa, ou não seria bem dar alguma coisa, mas dar aquilo que a pessoa realmente necessita, seja espiritualmente ou seja temporalmente. Então eu creio que temos que começar a pensar também nisto, seguir o exemplo de Salvador na questão de servir ao próximo, não é? Uma coisa que tem faltado muito a nível mundial.
Pastor, também gostaria de ouvir a sua opinião sobre este aspecto. Penso que, como já tinha dito anteriormente, o foco continua sendo o mesmo. A morte e a ressurreição de Jesus, mesmo tendo em conta as circunstâncias que estamos vivendo. Até penso que, em termos espiritual, poderá ser o mais, porque geralmente o homem, quando encontra dificuldades, tem a tendência de procurar mais a Deus. E então esse sentido da pandemia pode dificultar no sentido da aglomeração, do aspecto de festejar. Mas no aspecto espiritual, penso que a pandemia pode trazer um aproximar do crente a Deus, porque geralmente o ser humano tem essa tendência. Quando de servir outras pessoas, as pessoas que precisam, que vivem dificuldades neste momento. Exatamente, é lógico, como também o colega João Tavares já bem disse, Jesus deu tudo. Então, devemos também, aquilo que temos também, deve ser também um momento de partilha, não somente do aspecto espiritual, da mensagem bíblica, mas também em termos materiais, também de chegar perto dos outros e também, sobretudo, um ponto muito importante. Muitas vezes falamos em partilhar coisas, mas há uma necessidade atualmente que é de partilhar esperança, porque hoje vemos pessoas não como tendo necessidade material, de géneros, etc., mas temos pessoas necessitando de um apoio espiritual. E temos muita gente sofrendo de ansiedade, de desespero, encontramos jovens perdendo vida. Temos também de ponderar até que ponto estamos também dando isso. Porque esse mundo, digamos, está tornando assim bem materialista. Muitas vezes ou focamos no aspecto material ou no espiritual sem ter em conta o aspecto sentimental, que é muito importante, porque o ser humano é composto. Seria importante pensar nos dois neste momento? É lógico, por isso eu disse que muitas vezes estamos abordando só o aspecto material, esquecendo o aspecto psicológico e do aspecto em termos de relacionamento. Todos são necessários. O material, o emocional e o espiritual são necessários. E nesse momento precisa-se muito do aspecto emocional, porque sobretudo o homem está sendo chamado a estar muitas vezes só, confinado em casa, às vezes é fechado no sentido de limitar o contacto. E o ser humano foi feito para estar em contacto com outros. Não somos uma ilha, então temos essa necessidade também, que muitas vezes não se está sendo, posso dizer, explorado ou mesmo preenchido da melhor forma possível. E a Igreja devia pensar nesse sentido, materialmente, emocionalmente e também espiritualmente, apoiar as pessoas nesse momento, que é o momento também de dar, que Jesus deu a sua vida para todo aquilo que nele crê. Uhum. João Tavares, nós sabemos, pelo menos a maioria sabe, né? Qual é a essência da Páscoa, o que é a Páscoa, mas é bom também nós explicarmos às pessoas o que é isso da Páscoa, porque nós celebramos a Páscoa, para as pessoas poderem continuar realmente neste sentido, porque às vezes nós observamos, como acontece com o Natal, neste momento nós estamos em pandemia, não há isso. Mas se fosse numa outra altura, por exemplo, muita gente ia para Santo Antão para festas, mas não é isso que está realmente por trás da Páscoa. Eu gostaria de ouvir João Tavares sobre isso. Realmente tens razão. Eu já vi alguns cartazes, por exemplo, no Facebook. Neste ano? Já vi um cartaz no Facebook, música ao vivo e tudo, não é? Então essa realmente não é a essência. Eu não quero criticar basicamente o que é. Mas eu gostaria que nos explicasse a importância da Páscoa, o que é isso da Páscoa, para as pessoas poderem. Não, com certeza. Então, como aqui foi dito, nós na Páscoa, nós comemoramos, não é, a ressurreição de Jesus Cristo. E a Páscoa como tu disseste, é um símbolo cristão muito importante, não é? Foi uma mudança muito grande a nível da humanidade, não é? Nós vemos um ser que é considerado um ser divino, não é? Que acaba por dar a sua própria vida para salvar todos os outros seres humanos que existiam na altura e que viriam a existir. Então, veja bem, eu até me lembro de ter estudado um bocadinho sobre a questão de Domingo de Ramos, não é? Onde ali mostra-se
a entrada do Salvador Jesus Cristo, não é, em Jerusalém, e todo aquele povo está com as suas palmeiras, não é? Colocando ali para que ele pudesse, não é, passar ali, e é um símbolo de esperança, não é? Então, nós, quando estamos a comemorar a Páscoa, é um momento de reflexão, de refletir realmente naquilo que o Salvador fez e refletir naquilo que nós podemos fazer para ser como Ele, não é? E ajudar realmente outras pessoas. Então, creio que é fundamental as pessoas pensarem sobre isso, que a Páscoa não é mais uma festa, não é? Mas sim uma comemoração divina. E até me lembro de ter visto que há algumas culturas, por exemplo, em que na Páscoa não se come carne, não é? Para ver realmente o caráter divino que esta celebração tem. E nesta celebração, e a importância da expiação de Jesus Cristo também, como é que poderia explicar isso? A expiação é uma palavra que não é muito comum, não é realmente no meio da nossa sociedade, mas a expiação não é mais nem menos do que o sacrifício que Ele fez por nós. Jesus Cristo, quando estava junto com os discípulos, com os seus apóstolos, Ele dirigiu-se, não é, ali ao jardim de Getsemane, não é? E Getsemane quer dizer prensa dos azeites. Foi ali que havia aquela árvore, não é, que ele estava, onde ele teve a oportunidade de orar. E ali ele pediu ao Pai, né, que ajudasse, que ele pudesse passar, não é, aquela fase que ele tinha que fazer, aquele sacrifício que ele fez. E, como explica muito bem as Escrituras, que até aquilo foi tão doloroso para ele que ele começou até a suar, não é, sangue dos seus poros, não é? Ali fez o seu sacrifício expiatório. Ele expiou por todos os nossos pecados. Hoje, ao nos arrependermos, não é, nós sofremos dores, não é? Ele sofreu por todas as nossas dores. Então, é uma coisa muito especial para nós todos. Pastor Olavo, por que a Páscoa é a celebração cristã mais importante? Ok, digamos, é importante, visto que é a consumação do processo da salvação. E indo um pouco na história, para entendermos realmente a Páscoa, a sua origem foi no antigo Israel, quando o povo estava na escravatura durante 430 anos. Então Deus enviou Moisés, o grande líder espiritual, para os libertar. E houve pragas sobre o Egito. Ao todo foram 10 pragas. A primeira praga foi o transformar do rio Nilo em sangue. E depois a 10ª praga foi a morte do primogênito. Mas Deus tinha os seus filhos. Então Deus disse aos israelitas para colocarem sangue nos umbrais da porta. E o anjo destruidor viria à meia-noite. E quando o anjo destruidor veio, as portas onde havia sangue, o anjo passou por cima e não foi tocado o primogênito. Então a palavra Páscoa significa passar por cima no original. Depois o povo de Israel continuou praticando a Páscoa durante toda a caminhada no deserto, até entrar à Terra Prometida, até chegar ao tempo de Jesus. E no tempo de Jesus, então Jesus também comemorou a Páscoa. E a última Páscoa que ele comemorou, na semana que começou no domingo de Ramos, até na sexta-feira, na quinta-feira, antes da sexta-feira, num dia como faz a ceia com os apóstolos. Faz a ceia com os apóstolos, e há uma mudança, ou seja, agora ele introduz novos elementos, que é o lava-pés e a ceia. Então vamos ver a história da Páscoa, vamos ver que para a gente que diz que há a Páscoa judaica, que foi o passar por cima, e a Páscoa cristã, que foi instituída por Jesus. Ou seja, tudo isso mostra a libertação. Enquanto que para os judeus foi a libertação da escravatura durante 400 anos dos egípcios, e para os cristãos foi a libertação espiritual. Mas a libertação física apontava para a libertação espiritual. Então, há como um complemento no tempo de Jesus e há, digamos, uma provisão para nós hoje, como cristãos que somos. Então, a Páscoa, na sua origem, é a libertação, é lógico, a libertação do pecado. Okay? E hoje, como o nosso colega João aqui já fez referência, o sacrifício, a vida que ele realmente deu para nós. E daí a alegria, daí realmente a maior festa. Muita gente pode dizer, mas o nascimento, se ele não nascesse, não poderia ter morte nem ressurreição. É lógico, um complementa o outro. Mas realmente, por que é considerada a maior festa? Porque é a consumação. Morte e ressurreição.
Então é nesse sentido que é considerado... Gostaria que nós falássemos aqui também sobre a questão da ressurreição, explicar aos telespectadores que estão a nos acompanhar neste momento, porque às vezes há alguma dificuldade nas pessoas entenderem. Primeiro João Tavares, sobre Jesus Cristo tornou a ressurreição possível. Explica-nos isso. E também o pastor também, os dois podem nos ajudar a entender e ajudar também os nossos telespectadores a entenderem em casa, porque eu sei que isto é um bocadinho profundo, né? É profundo sim. Então, ora, aqui o colega Olavo falou sobre a questão de nós nascermos, não é? E nós nascemos e um dia vamos ter que morrer. Só que nós, como cristãos, acreditamos que existe uma vida após esta vida. E para nós podemos sair desta vida, temos que morrer, mas para ir para outra vida temos que também, não é, ressuscitar. Então vejamos, a ressurreição em si, vemos em Jesus Cristo, ele morreu, não é, e o corpo dele ficou ali no túmulo. E durante 3 dias, as Escrituras explicam, não é, em 1 Pedro, ele explica que Jesus Cristo foi ao mundo espiritual. E ali diz, não é, que ele pregou o Evangelho àqueles que tinham morrido. E ao 3º dia ele ressuscitou, ou seja, já o corpo dele já não era um corpo mortal, já era um corpo imortal. Não é? Ele já não sofreria a morte novamente. Não é? O corpo e o espírito se juntaram e fizeram-se um em imortalidade. Já não experimentaria a morte. E ele mostrou-se, não é, aos discípulos. Eles viram que ele estava diferente. Então, para que todos possam saber em casa realmente que a ressurreição é esse processo em que o corpo e o espírito se juntam novamente. Isso tem servido também como um sinal de esperança, especialmente para aqueles que perdem, não é, os seus entes queridos, que realmente há essa possibilidade de realmente um dia nós estarmos juntos novamente por causa de Jesus Cristo ter aberto as portas da ressurreição, não é, e vencido a morte física. Digamos, obrigado. Para entendermos também a ressurreição, temos de entender a origem da vida. Quando vamos ao livro das origens, Gênesis, então Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. Então o pecado entrou, então veio a morte. E a ressurreição é tornar vir a vida. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Já no Antigo Testamento vamos ver Eliseu ressuscitando pessoas. O próprio Jesus, antes da sua ressurreição, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro e depois também ele foi ressuscitado. E a ressurreição nada mais, nada menos do que voltar à vida. E a Bíblia afirma, no livro de João 5, 28 e 29, que todos irão ressuscitar. Não vos maravilheis disso, porque todos irão ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Então a Bíblia diz que haverá 2 ressurreições. A primeira, chamada primeira ressurreição, que será a ressurreição da vida, os que realmente acreditaram e viveram segundo os princípios divinos, e haverá a ressurreição da condenação, infelizmente, para os que não acreditaram nem viveram, e segundo, segundo a Bíblia. Porque a Bíblia é bem claro, porque a ressurreição não é mérito algum. A ressurreição, é um favor que Deus concede aos pecadores, todos nós somos, mas temos de receber esse presente. Porque se eu tenho um presente e eu quero dar ao apresentador Adair, se ele não receber, não vai ser seu. Então, da mesma forma também, a vida eterna que Deus quer nos dar é um presente. Agora, quem receber este presente, terá esse presente. E quem rejeitar, não terá, lógico, esse presente. Então, a ressurreição é isso de voltar à vida. Perdemos a vida, ou a vida há uma separação, e depois, então, podemos voltar à vida. Só Deus pode fazer isso. E Deus, Pai, é que fez isso em Jesus. Então, só Ele tem o poder, porque é o único. Ser humano nenhum tem o poder de dar a vida. Então, Ele é o único que dá a vida. E Ele quer dar a todos. Agora, cabe a cada telespectador, cada pessoa, que queira receber esse presente maravilhoso de Deus. E nós agora, neste programa Sociedade Aberta, temos também a participação do Bispo da Diocese de Mindelo, Dom Hildo Fortes. O mistério da Páscoa, que estamos a celebrar, entra-se nele por dentro, não por fora. Então este tema convida muito a um recolhimento, à oração, à escuta, que é coisa que o mundo hoje tem muita dificuldade em fazer, que é escutar. O que nós temos de mais importante para escutar é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus.
e o Senhor tem muito a dizer-nos, a falar connosco nesta Páscoa. Eu gostava de dizer que num tempo onde as notícias que correm nem sempre são as melhores, sobretudo neste tempo de Covid, a Páscoa é o anúncio de uma boa notícia. E qual é esta boa notícia? É que o Senhor morreu por nós e ressuscitou por nós. Que Deus só traz boas notícias para os homens. E Cristo é o símbolo máximo, em pessoa, é o sinal em como Deus nos amou, de tal forma que deu vida por nós na cruz. E esta vida é restaurada, é renovada na vida dos cristãos sempre que celebram a Páscoa. Possamos nós nos abrirmos verdadeiramente pela fé a este dom tão grande que o Senhor nos dá. Nós neste tempo de Páscoa falamos em paixão, falamos em sacrifício. São palavras que às vezes nem sempre são bem entendidas. A paixão está muito associada a sofrimento, o sacrifício está muito associado à dor, à renúncia, a coisa que custa. Mas na linguagem bíblica, o sacrifício é uma oferta, é uma entrega. E qual é a pessoa que ama e que não gosta de se entregar, de fazer sacrifícios pelos outros? A mãe sacrifica-se pelos filhos, os pais pelos seus filhos. O amigo é capaz de sacrificar-se pelo seu amigo. Então, a paixão do Senhor, o que está no centro da paixão do Senhor é o amor. Portanto, não é um masoquismo, não é apenas uma loucura de dor, mas é amor-nos de tal forma que aceitou abraçar a cruz, aceitou dar a vida por nós. Portanto, da morte de Jesus brota uma vida nova que nós podemos alcançar hoje. Que neste tempo difícil que estamos a viver, de facto a palavra amor e solidariedade pudessem fazer parte da nossa vida. E há muitas pessoas, convém salientar isso, que têm vivido de uma forma muito intensa a dimensão do sacrifício. Os médicos, os enfermeiros, os da segurança, na igreja, cuidando uns dos outros, cuidando dos pobres. Que este espírito de sacrifício, no bom sentido, nos possa acompanhar, porque não há maior alegria do que aquele que dá a vida pelos outros. E como nosso Senhor Jesus Cristo diz, a felicidade consiste mais em dar do que em receber. O mundo não sabe isso, porque o mundo prega o contrário. Nós precisamos pregar o seguinte: quanto mais estivermos junto dos outros, quando o homem, no sentido da humanidade, estiver no centro da nossa atenção, mais felizes nós somos e mais salvação, e mais harmonia, e mais paz, e mais progresso acontece no nosso mundo. É a mensagem que gostava de deixar nesta Páscoa. A pandemia de Covid-19 tem tido um impacto grande na vida da Igreja, concretamente nas celebrações. Nós, em Cabo Verde, eu penso que podemos dar graças a Deus, porque apesar de tudo, o vírus não tem sido tão mortal, tão letal. Nós, desde maio passado, que retomamos as nossas celebrações, evidentemente com restrições, com os cuidados, com a segurança, com a higiene necessária. Nós retomamos há muitos meses a celebração, mas há países do mundo onde ainda hoje não se celebra. O ano passado nós não celebramos a festa da Páscoa com o povo, celebramos com a igreja fechada. Este ano, graças a Deus, podemos celebrar com o povo, mas as restrições continuam. Portanto, as pessoas têm que estar afastadas umas das outras nas nossas igrejas. Nós não podemos fazer a grande manifestação de fé na rua como habitualmente fazíamos. Nesta altura nós juntamos as pessoas em procissões de ramos, crianças, jovens, via sacra na rua. Este ano nós não podemos fazer por uma questão de cuidado, uma questão de saúde, uma questão de pensar nos outros. Daí que nos adaptamos. A Igreja sempre, ao longo destes 2000 anos, procurou adaptar-se às circunstâncias. E desta forma nós não temos mais que fazer senão nos adaptarmos, sermos autênticos, coerentes, mas tendo em conta aquilo que são as medidas de segurança que qualquer pessoa, no uso da razão e pensando nos outros, acaba por fazer, e a Igreja tem de ser ela responsável e dar o exemplo. Hoje aqui no programa Sociedade Aberta estamos a falar da Páscoa em tempos de pandemia. Se quiser participar, já sabe, é só ligar para 594 97 14, 594 97 14. Inscrever agora, dentro de alguns minutos vamos abrir a nossa linha para que você possa então participar. Hoje vamos lançar uma pergunta diferente, por exemplo, pode ligar e dizer como é que vai celebrar a Páscoa, de que forma é que vai celebrar esses dias. Vai ter o feriado nesta sexta-feira, depois vai estar sábado e também no domingo de Páscoa, e se quiser também pode deixar questões para os nossos convidados.
Pastor Olavo Santos, da Igreja Adventista, nós gostaríamos de saber quais são os símbolos marcantes da Páscoa na Igreja Adventista. Primeiramente, como já tinha feito referência, Jesus Cristo, ao comemorar a última Páscoa, ele teve duas atitudes, ou seja, houve a cerimónia do lava-pés e também a ceia do Senhor. Nós comemoramos a Páscoa relembrando não a data em si, mas relembrando o evento. Porque ao lermos os Evangelhos, vamos encontrar que Jesus diz o seguinte: ao comerdes do pão e ao beberdes do cálice, anunciais a minha vinda, anunciais a minha morte até que eu venha. Então, Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, ordenou ao seu povo de fazer essas duas cerimónias, ou de participar dessa cerimónia, que é a cerimónia do lava-pés, que simboliza a humildade, o reconhecimento do outro e também o símbolo do pão e do cálice, que representa o sacrifício e o perdão dos pecados. Então, a nossa igreja, muitas vezes nós celebramos de tempo em tempo essa cerimónia que Jesus nos deixou, que é o lava-pés, onde nós humilhamos diante dele, nós reconhecemos que somos iguais um perante o outro e depois então nós comemoramos a ceia com o cálice, representando o seu sangue que ele derramou e também o pão representando também a sua carne que foi dilacerada pelo nosso pecado. Então, nesses símbolos e nessa cerimónia, nós relembramos a sua morte e anunciamos também a sua vinda. Uhum. João Tavares, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quais são os momentos marcantes da Páscoa e os símbolos também? Bom, para nós, nós temos constantemente de lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, porque a cada reunião que nós temos a nossa reunião chama-se reunião sacramental. E a cada domingo que nós nos reunimos, nós partilhamos do pão e da água que simboliza, o corpo, e o sangue de Cristo, que foi parte do sacrifício que ele fez por nós. Entretanto, na época da Páscoa, nós temos o que nós chamamos de conferência geral, não é? Em que o profeta da nossa igreja se dirige a toda a população, não só ele, como também o quórum dos 12 apóstolos e também o quórum dos 70, e as autoridades gerais da igreja se dirigem ao mundo inteiro, onde nós temos essa conferência. E, por acaso, neste domingo, vai ser uma coisa inédita, é que haverá uma transmissão de uma parte da conferência, que é a sessão domingo de manhã, que vai ser transmitida na TCV, das 12h30 até as 17h, uma parte da nossa conferência geral. Nós vamos ouvir o nosso profeta e os outros líderes da igreja. Então, para nós também, não diferente, aqui que explicou o nosso colega, nós também temos Cristo, como nosso símbolo, um símbolo de vida, especialmente da ressurreição. Nós vivemos muito do viver, de começar realmente a focalizar mais na preparação para a vida eterna, como explicou aqui o colega Olavo. Nós temos que realmente é mais olhar Jesus Cristo em vida do que em morte? Exatamente. Isso é uma das razões, por acaso, que nós temos falado muito sobre isso. E veja, quando falou-se na questão dos lava-pés, que foi ali uma demonstração de amor que Cristo fez, é aí que eu saliento a atividade que nós temos na igreja, que é a questão do serviço. Nós temos, os missionários, por exemplo, fazem 4 horas de serviços semanais. Nós temos uma organização chamada Sociedade de Socorro, onde as mulheres pertencem e ali fazem projetos na comunidade. Também o Coro de Elders, que é uma classe dos homens, também fazem serviço na comunidade. Então, o nosso viver é um viver constante, não é? E por isso é o símbolo que nós vivemos da Páscoa, não é? Mais para a vida. Uhum. Eu gostaria só de acrescentar, geralmente também nós aproveitamos a semana e nós fazemos uma semana especial. Este ano não está sendo possível, mas no domingo vamos ter uma cantata que, lógico, realça a ressurreição e realça a vida. Então, às 7h30 na igreja, aqui na Praça Nova Adventista, terá uma cantata alusiva a esse tema. Geralmente aproveitamos a semana, fazendo uma semana especial, relembrando os passos que Jesus deu desde o Domingo de Ramos até
digamos, o domingo da ressurreição, e nós aproveitamos essa data para levar o povo, como também o Sr. Bispo fez referência, a uma reflexão, a pensar o sacrifício de Cristo, aproveitando também o ambiente que se vive, porque devemos aproveitar todas as circunstâncias para levar a mensagem, aproveitar o momento para convidar as pessoas que a visão das pessoas possam voltar a Jesus como autor e consumador da vida. E já temos um primeiro telespectador em linha, Evandro Fonseca, a partir da cidade da Praia. Boa tarde. A linha caiu, vamos retornar a esta ligação dentro de instantes. Voltaremos então. Eu estou a receber alguma indicação diferente. A linha caiu sim, vamos então continuar aqui. João Tavares, continuamos a falar em termos disso, portanto, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, este fim de semana, vai ter uma conferência, entre que uma parte será pela primeira vez transmitida na televisão pública, é transmitida a nível mundial, né? Para todos os países, em diferentes idiomas. Como é que é? A igreja está em 196 países atualmente, não é? Então vai ser uma transmissão realmente mundial. Onde há membros, haverá transferência. A conferência. Entretanto, também a conferência fica disponível no YouTube, para aqueles que quiserem ver, não é, todas as sessões, porque a conferência começa realmente no sábado de manhã, não é? Há sessões, 3 sessões, depois há 2 sessões no domingo. De manhã nos Estados Unidos, né? Mas é tarde em Cabo Verde. Em Cabo Verde será às 3 horas da tarde, começa no sábado, não é? E vai até das 3 até às 5 e depois das 7 até às 9. A última sessão, que fica muito tarde para Cabo Verde, é transmitida por gravação. No domingo também vai ter início às 2h30, mas em Salt Lake City, onde fica a sede da igreja, vai ser na parte da manhã. E a cantada, portanto, que disse que vai acontecer no domingo, é que horas? Será às 19h30, na igreja aqui da Praça Nova. Será essa cantata alusiva ao tema da ressurreição, da Páscoa, sobretudo da ressurreição de Cristo. Temos agora o telespectador em linha, Evandro Fonseca. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. E todos os presentes, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nós gostaríamos que nos dissesse, falasse um bocadinho da importância da Páscoa para si e também como é que vai passar esses momentos da Páscoa, o que é que significa a primeira Páscoa para si, para a sua família e como é que vai passar esses dias. Bom, Páscoa para mim e minha família é um dos partes mais importantes da vida de nós como cristãos. Isto porque a parte mais importante de Jesus Cristo aqui na Terra é realmente aquele sacrifício que ele fazia, e celebrar a Páscoa é isto, é relembrar aquele sacrifício que ele fazia, tudo o que ele fez para nós, aquela oportunidade que ele dá a nós que é para poder ser salvos um dia e ser redimidos de nossos pecados, né? Acima do nosso saber foi sacrifício morto, a cruz, né? E tudo que lá, mas o mais importante, na verdade, é aquela parte da ressurreição, que ele vence a morte e que traz a nossa esperança de um dia poder estar meio novamente. E de que forma que Evandro está a passar esses dias? Bom, os dias normalmente é uma família, né? Não tem ninguém membro da Igreja de Jesus Cristo, então não tem uma conferência que não te assisti, onde não te vi líderes que falam nós e que transmitem nós a mensagem de esperança, é que também na Páscoa, né? Sempre centralizado na Senhor Jesus Cristo e naquela mensagem de que realmente Ele está viver, Ele está vivo, né? Que Ele ressuscitar naquele terceiro dia, Ele viva hoje e que Ele está próximo, aberto para receber todos nós, por quem estiver disponível para seguir esse caminho. Teria alguma pergunta para nossos convidados? Sim. Tendo em conta que na nossa sociedade ainda, quando se fala de Páscoa, a gente lembra mais da morte de Jesus Cristo que ser ressurreição, né, e vitória que ele teve sobre a morte. Então, eu gostava de perguntar às pessoas lá presentes se estou já que ainda na nossa sociedade nós temos ser ensinado um bocadinho mais sobre Páscoa e especialmente sobre a ressurreição e vitória do Senhor sobre a morte, e de maneira que eles podem passar isso para esses fiéis nas suas igrejas. Está bem, nós agradecemos a participação.
Pastor Olavo pode responder primeiro, se quiser fazer algum comentário também do que ele disse. Obrigado, Ivandro, por essa intervenção e também por ser um fiel crente. Vejo através das suas palavras que realmente tem um conhecimento da Bíblia e realmente é um desafio. A sociedade nossa tem sido uma sociedade, digamos, é um desafio para essa sociedade muito moderna, secularizada, mas como igreja, nós a cada momento que temos com os fiéis, não só tentamos passar essa mensagem de um Jesus não só morto, mas um Jesus ressurreto, a mensagem de esperança, porque realmente é uma necessidade grande que a nossa sociedade tem de ter mais esperança, ter mais vida, e muitas vezes tirar a mente e a ideia de só coisas materiais, e muitas vezes tem-se aproveitado, se diz uma cerimónia religiosa, mas vemos muitas vezes mais atitudes e movimentos, digamos, para o mundo e não para Deus. Mas é um desafio e nós, como líderes religiosos, estamos conscientes e estamos fazendo a nossa parte, levando essa mensagem de esperança, sobretudo da vida. Então, um abraço e continua assim, fiel à palavra e também com a sua família. Uhum. Vamos ouvir também os comentários aqui do João Tavares. Bom, da nossa parte, eu digo que, pronto, a Igreja está em Cabo Verde desde dezembro de 1990 e esse ensinamento tem sempre, nós temos sempre feito com que esse ensinamento seja bem claro aos membros da Igreja e aqueles que também nos visitavam, que não eram membros, não é? Nós tínhamos na altura um livro que era Princípios do Evangelho e havia, cada capítulo realmente explicava de uma forma bem clara, não é? Com palavras simples, o que é que significava cada um dos tópicos. E quando chegava a ressurreição também, os capítulos levavam a leituras na Bíblia, não é? Levavam as leituras também ao livro que nós temos, que é o livro de Mormon. E isso, creio que nesse momento, no meio dos nossos membros, não tem esse problema. Mas, como o Ivan disse, há muitas pessoas que, pronto, não praticam uma religião e querem saber realmente mais informações. As pessoas lembram de Jesus Cristo mais morto, por quê? É porque, não sei, se calhar a morte, para muitas pessoas, tem um impacto muito mais profundo, não é? Por exemplo, quem viu aquele filme que chama-se A Paixão de Cristo, que foi desenvolvido pelo Mel Gibson, é um filme que salientou muito a vida de Cristo de uma forma a mais próxima possível. E veja que naquele filme, em termos da morte, as imagens são tão fortes, não é? Que eu me lembro que até deixa muitas lágrimas, não é? O realizador foi mesmo ao fundo disso. Então, a morte tem sido um símbolo em que as pessoas sofrem mais e se esquecem que não é? Há uma vida após esta. Uhum. E agora temos também a participação de alguns populares a partir da cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo. Nova igreja, no respeito às regras de distanciamento social. O ano Páscoa é um momento especial. Para modo não está em pandemia, não está, portanto, no que pode estar em grande número em aglomeração. Olha que importância de Páscoa, papai. Páscoa, para mim, é tudo. Como católico, é a semana mais importante que tem na vida de um católico. Portanto, é a semana que não está vivendo nossa fé intensamente. Páscoa é um momento de estar em família, é um momento de paz, é um momento de estar na casa, de reflexão, de partilha. E é um momento também, como é a semana mais importante na vida de um católico, é a semana de estar em reflexão, estar em solidariedade, está também em oração. E assim está pensando passar Páscoa. Páscoa você está pensando a passar felizes anos, embora seja com tudo esse problema que você está passando sobre essa epidemia, mas está esperando passar direito com as famílias junto, principal. A importância de Páscoa para mim, cima de aquele que não entende, é um momento importante para a Igreja Católica. Desde que nem sei quem começa a trabalhar na igreja, sempre tu celebra isso. Do trabalho missa. Passar na casa com a família, passa-se com o vírus com saúde, aquilo que é importante. Se espera que o vírus está passando mais melhor, está comemorar mais melhor.
É um momento de reflexão, não vai para a igreja, ouvir a palavra de Deus. A missa pensa passar na casa, com a família, do tá fazer nossa comida de Páscoa, do tá passar na casa, só família. E qual é que é a importância de Páscoa, panha? Um momento de alegria, de sabor para fazer aquela festa, para passar aquela Páscoa que Jesus ressuscita. Bom, em princípio, nós só pensa passar Páscoa a semelhança de todos os anos. Não trabalho na igreja para passar aquela semana de trio de Pascal e vivendo tudo aquilo que não aprende desde doutrina na catequese, e só esperamos passar direito. Na Fogo, por acaso, nunca tem aquela tradição de família no fim reunir para fazer aquele jantar. Pessoalmente, a mim está fazendo, mas de modo geral, nunca tem aquela tradição lá. Mas o que é que tudo católico está, mesmo que é católico, que é praticante, então já há uma certa adesão à igreja na semana de Páscoa. E qual é que é a importância de Páscoa? Páscoa para mim é muito importante para modo de na Páscoa que tem que ter um exame de consciência, onde que faz para poder mudar o coração, para poder manejar vida, nós é tudo passageiro do tempo, tem que estar mudo. É um momento de reflexão, um momento de uma vida nova. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar da Páscoa em tempos de pandemia. João Tavares, primeiro conselheiro da Estaca do Mindelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós ouvimos agora algumas pessoas a partir da cidade de São Filipe no Fogo, e a senhora que falou aqui o último disse que as pessoas devem aproveitar este momento e ver que a vida é algo passageiro. Estamos aqui de passagem. Gostaria dos seus comentários sobre isso e o que as outras pessoas disseram. Eu gostei realmente dos comentários das pessoas que estiveram ali a falar convosco, não é? Realmente é um momento de reflexão, sim. Embora eu acho que a reflexão deve ser muito mais constante, não é? Nós não devemos basear-nos somente em festividades ou cerimônias para estar a fazer alguma reflexão, não é? Ainda hoje estive a falar com alguns colegas que me disseram, eu tenho vontade de poder estar um pouco mais em casa e meditar, não é? Quando você medita, você entra no seu interior, não é? Então a reflexão deve ser basicamente constante, não é? Mas pronto, é bom ver que as pessoas sabem o que é que estão a festejar, não é? Você fez uma pergunta que as pessoas tinham, se calhar algumas tinham algumas dúvidas do que é que festejar a Páscoa, mas podemos ver ali, né, nas entrevistas, que as pessoas sabem o que estão a fazer quando vão lá na igreja no dia da Páscoa. Eu gostei mesmo dos comentários. Também. Também faço as suas palavras, no sentido que foram intervenções que tiveram em conta o contexto vivente, ficar em casa, reflexão, mas eu gostaria de apelar a uma reflexão mais profunda, como o nosso colega disse, para entendermos realmente o que estamos fazendo. Não é só refletir, mas ver o sentido, principalmente pesquisar a Bíblia, porque é lá onde vamos encontrar o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro sentido, como o nosso amigo Ivandro fez referência, para entendermos realmente e para vermos se estamos no caminho correto, que podemos estar festejando a Páscoa sem ter o dom da Páscoa dentro das festividades, ou seja, da cerimónia. Então, ficar em casa é bom, refletir é bom, mas uma reflexão também proveitosa, uma reflexão que poderá realmente levar à ação e a um conhecimento verdadeiro daquilo que é a Páscoa. Temos muitos inscritos neste programa. Vou pedir aos nossos telespectadores que estão inscritos para que sejam breves, pelo menos até 1 minuto, porque temos só mais 10 minutos de programas, ainda temos alguns inscritos. E começamos, temos o Sr. Manuel da Conceição, que está em São Vicente. Boa tarde, Sr. Manuel. Boa tarde, Sr. Jornalista. Boa tarde. Boa tarde, Srs. Oradores, portanto, Olavo e Sr. João Tavares. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Segui com muita atenção, vou ser rápido porque, como já disse o jornalista, temos pouco tempo. Vou tentar ser útil em termos da minha intervenção. É o seguinte, eu, claro, sou cristão, eu sigo com toda a atenção essas atividades religiosas. Eu criei na escola salesiana, toda a gente já conhece qual é a história dos alunos dos salesianos, não é? É uma escola que a gente aprende desde o início a catequese e todos mais, não é? Portanto, estamos em relação à Páscoa,
estamos numa situação diferente. Realmente antes estávamos confinados com emergência, mas agora estamos com digamos, a contingenação. Portanto, já há um espaço para poderem fazer algum trabalho, alguma atividade, mas sempre seguindo as regras, logicamente. Eu gostaria de deixar também claro que é uma situação que às vezes as pessoas confundem. A Páscoa, portanto, realmente é a ressurreição de Jesus Cristo, não é? Temos a situação do Domingo de Ramos e a Pascuela. Eu gostaria de um de vocês me darem uma situação clara do Domingo de Ramos e do Domingo da Pascuela, não é? Qual é a diferença entre eles e digamos, a projeção deles junto dos cristãos e das pessoas que seguem, portanto, a religião. Já vi que não vai haver procissão como antes, não vai haver, portanto, outras coisas, atividades que eram feitas, mas sim, já vi que há cantadas por parte da Igreja Adventista, já vi também que há uma conferência por parte também da Igreja dos Filhos dos Últimos Dias, não é? Pronto, são situações que nós estamos a atravessar agora que nos levam a isso, mas eu gostaria de ter essa explanação que disse antes e também saber por que razão dizem que após o batismo todas as pessoas, quer eram pagãos, ficam a ser cristãos. Eu gostaria de saber e também que pudesse explicar para as pessoas entenderem. Obrigado. Tá bom, nós agradecemos. Muito obrigado, Sr. Manuel da Conceição. Pastor Olavo, um breve comentário. Ok, obrigado, Sr. Manuel, por essa intervenção e também pelo testemunho. Em relação à última pergunta, ou as últimas palavras, em relação a quando a pessoa batiza, torna cristão. É um tema muito mais profundo que isso. Porque ser cristão não é só ser batizado. Ser cristão é seguir os princípios de Cristo, porque a palavra cristão surgiu já muito cedo na Antioquia, quando pessoas viram outras pessoas vivendo como Cristo vivia. Vestiam-se, comiam, bebiam como Cristo fazia, então foram denominados cristãos. O batismo realmente é a porta da entrada, ou seja, é um símbolo externo, mas não é só o batismo que torna a pessoa cristã, é a vivência das palavras de Cristo realmente nos torna cristãos. E já temos um outro telespectador em linha, Sr. Luís Gomes, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Luís, pode avançar. Sim, queria terá uma dúvida ali. Resulta dizer que Páscoa é uma festa que te relembra a morte e a ressurreição de Jesus. Páscoa é uma festa cristão. Tem também que a gente não pode comer carne. Não te perguntar, não estou a dizer que só pode poder comer carne. E o povo que não é cristão, só comer carne dos outros sítios relacionados às festas. São perguntas de tesouro, três perguntas. E eu me perguntava qual é onde é que o ovo de Páscoa entrar, o ovo que é feito de chocolate. Esse é o código que a gente quer saber, não quer saber. Que ovo entrar nas festas cristãs, um ovo que é feito só de chocolate. Qual é o motivo que eu entrar? Às vezes eu estou a uma pergunta idiota, mas tinha gente que quer saber onde é que ele está. A pergunta é pertinente. Já que na pessoa religiosa, se gostar de ter gente só na igreja, se gostar de ter gente só na igreja, não queria só saber, nesse tempo de pandemia, se o que você estava, qual é que era meio a tomar para que bateu gente na igreja. Muitas vezes eu não pergunto que só da rua, dia a dia, não quis responder mesmo para você. Está bem, não te agradecer, Sr. Luís Gomes. Portanto, João Tavares, é bom começar pela questão do ovo de Páscoa, nós tínhamos aqui nos nossos tópicos, mas tendo em conta o tempo que nós não temos, mas pronto, pode começar a falar sobre isso. Ele fala do ovo de Páscoa, fala-se também sobre a questão de não comer carne. Bom, a questão do ovo da Páscoa realmente é uma coisa que veio muito depois, não é, da celebração da Páscoa em si, quando Cristo, não é, esteve na Páscoa, ou mesmo como aqui explicou o pastor Olavo, no tempo de Moisés, não é? Isso, o ovo da Páscoa veio muito depois, não é? E como no tempo cristão antigo, o que podemos apurar é que o ovo não era um simbolismo, não é, da vida, que dava a nova vida. E como na altura era um tempo sagrado, não a questão da carne que ele falou também, não é? Nós não temos por prática na nossa igreja essa questão, então é um pouco difícil para mim explicar. Não sei se o professor Olavo tem alguma questão sobre isso. Posso. Em relação à carne,
digamos, as pessoas que não comem carne nesse dia optam pelo peixe, é que dizem que Cristo multiplicou pães e peixes. Em relação também à carne, é porque dizem que como Cristo deu a sua carne, então não devemos comer carne. Mas não é uma prática nossa, da nossa igreja, nem também bíblica. Eu vou ser assim, não está na Bíblia, então não é uma prática bíblica. Só também falando sobre a questão do ovo de Páscoa, essa tradição entrou na igreja no século XVIII, ok? Lá é que começaram, apesar que já era a tradição pagã, entrou na igreja no século XVIII. Mas não era de chocolate? O de chocolate veio no ano 1828, ok? Mas já, digamos, no século XVIII, um pouco antes, já a igreja aceitou, oficializou os ovos e abençoando os ovos, ok? E digamos, a produção ou a indústria de chocolate é que veio. É uma questão mais comercial, meu caro. É uma questão mais comercial. Ovo de chocolate, aqui o nosso amigo João Tavares já fez referência que não houve a vida, mas o problema é que muitas vezes nós ficamos no simbolismo e não vamos para a realidade. Há uma comparação bonita no ovo, mas só que as pessoas enfatizam o ovo e não vão para a questão real, que é realmente a ressurreição, a pessoa de Jesus que ressurgiu da morte para a vida. Essa é a grande questão de todos os símbolos que muitas vezes são introduzidos na igreja, que as pessoas atardam o símbolo com o objetivo de chegar à realidade, mas não chegam na realidade. Também não é uma prática nossa também da igreja dos ovos. Mas, para dizer, os ovos são, digamos, veio do mundo pagão, foi oficializado pela igreja, mas não se encontra na Bíblia Sagrada. E temos Celeste, Dona Celeste de São Vicente, a última telespectadora, também tem 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde, senhora Leir. Boa tarde, os convidados. Boa tarde. Boa tarde, senhor João Tavares. Boa tarde. Boa tarde. A senhora Leir, não quer falar de Páscoa, muito Páscoa é a ressurreição de Deus. Ela é família em casa, porque a minha menina não se tanto, então criamos os pais, mostrar aquela tradução. Páscoa era uma família. Não estava a ouvir camisa, não estava a ir para casa. Vinha-se embora, passar por correr para outro, vai para casa de companheiros. Não, principalmente nessa situação de dinheiro não está, eu tenho que preservar a mesma e preservar quem não mandou. Agora, vamos dizer a vocês uma coisa, vocês querem saber da tradução de Páscoa de Antônio. Nós vamos estar com o seguinte, está na água 3 dias antes, não vai falar, não vai dizer que ele foi, não vai falar bem a brasa. Quero comer dia de Páscoa, que é uma tradução de Medina. Basicamente, considerar é uma situação de Deus que aconteceu, mas em Deus. Queria sempre frequentar a igreja um pouco mais com Deus. Então, é isso que eu queria deixar e boa tarde e boa Páscoa para vocês e para mim também. Está bem, muito obrigado, Dona Celeste. Também. Um breve comentário sobre o que ela disse, para onde eu vou agora, para as vossas recomendações para esta Páscoa, tendo em conta esta pandemia. Começo por si, Olavo, portanto, Pastor Olavo Santos. Temos só 2 minutos, estão-me dizer assim, para terminar o programa. Ok, brevemente, em termos de precaução, ficar em casa, manter distanciamento, se for possível, o número reduzido de pessoas. Mas eu gostaria só de dizer que realmente a Páscoa é morte e ressurreição. Mas Jesus disse, até que ele venha. Mas, sobretudo, a sua volta. Porque a ressurreição não é o fim em si, mas é um meio para nos dar a vida. Que ele disse que viria e ele virá para nos trazer a vida para sempre. João Tavares, também as suas recomendações. É que realmente aproveitem esse tempo para fazer uma reflexão mais profunda, como aqui salientou o meu colega, não é? Que possam viver a Páscoa, mas que também façam planos para viver a vida, não é, o exemplo de Cristo diariamente, não é, que façam o bem. E não me esquecendo da pergunta que foi feita aqui, mesmo que você não é cristão, se você quer comer a sua carne, coma a sua carne. Eu não creio que Deus vai castigar alguém porque quer comer carne, não é? Porque, como eu disse, nós não vamos nos concentrar na morte, mas sim na ressurreição de Jesus Cristo. Mas aproveitem para estar em família, para refletir nas Escrituras, aqueles que são cristãos, não é? Que possam aprender mais da vida de Cristo, que a cada leitura aparece uma coisa nova.
Também eu agradeço a presença dos dois por estarem aqui connosco para falarmos sobre a Páscoa em tempos da pandemia da Covid-19. Já sabe, pode rever este programa nas redes sociais da RTC, nas plataformas digitais e os outros programas também. Voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, onde vamos dar uma atenção muito especial à dança como meio de desenvolvimento da criança e também do adolescente. Fique bem e tenha uma Santa Páscoa.